que Deus possa nos falar com voz audível. Mas eu pergunto, quem aqui já ouviu Deus de forma audível? Eu acho que muito poucas pessoas, se é que houveram alguém que ouviu a voz audível de Deus. Mas qual a razão de Deus não nos falar em voz audível? Você já se perguntou isso? Imagina, neste momento, ao final de uma oração, de um clamor, estabelecêssemos um silêncio e nós pudéssemos todos ouvirmos a voz audível do Senhor, como resposta, talvez assim, objetiva às nossas orações, de modo que, a não haver dúvida em nossos corações quanto à vontade do Senhor, que é sempre boa, que é sempre perfeita, que é sempre agradável. Vejam, eliminaríamos qualquer chance de variadas interpretações, pois o que eu ouvi, o que cada um ouviu, cada um de vocês ouviram, seriam absolutamente a mesma coisa. Imagina comigo quão maravilhoso seria, e quanto maravilhoso já foi, os discípulos de Jesus. Imagina, Pedro, João e Tiago, lá no Monte da Transfiguração, e de repente uma voz que ecoa, dizendo assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É aquilo que está em Mateus 17:5. Eu fico imaginando o quanto maravilhoso seria. Note, eu sei que Deus fala com o seu povo, Ele fala. Eu não estou dizendo que não. Fala de modo especial, de modo fidedigno, através das Escrituras, Bíblia. Ele fala através de uma canção, nós experimentamos isso aqui agora. Ele fala através de uma oração. Ele fala através do movimento do universo. Ele fala através da natureza. Ele fala até através das pedras. Como diz Jesus, o bendito Deus, as pedras clamariam o seu nome, como resta apontado lá em Lucas 19:40. Ou seja, eu não vou nem sequer me atrever aqui a dizer que Deus não está falando nesses dias ainda de forma audível, porque quem sou eu para limitar o poder de Deus? A palavra do Senhor, e muitas vezes nós vimos a voz audível de Deus, sabe? Será que existe alguém que não queira ouvir a voz de Deus? Essa é uma pergunta. Será que tem alguém que não gostaria de ouvir a voz de Deus? Por que eu iria não querer ouvir a voz de Deus? Pensando nisso, eu lembrei-me de uma das passagens mais estranhas de toda a Bíblia e de toda a história da humanidade, talvez. Eu queria que você, que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 22, eu vou ler na nova tradução do linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: e Moisés disse: são esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, quando todos estavam ao pé do monte Sinai, no meio do fogo e das nuvens negras. Ele falou em voz alta, e deu somente esses mandamentos e nenhum outro mais. Depois o escreveu em 2 placas de pedra e deu a mim. E Moisés continuou dizendo: o fogo queimava no alto do monte, e vocês ouviram a voz falar no meio da escuridão. Então os chefes das tribos e as outras autoridades chegaram perto de mim e me disseram: o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar
no meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir. E se nós ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, sem dúvida, morreremos. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido, como nós ouvimos o Deus vivo falando no meio do fogo. Moisés, volta para o monte, escute o que o Senhor Deus quer dizer, e depois, vem e nos conte tudo aquilo que Ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo e me disse: eu ouvi o que o povo lhe falou e tudo o que disseram está certo. Como seria bom se ele sempre pensasse assim e me respeitasse, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim, tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Vá, Moisés, e mande que o povo volte para as suas barracas. Mas você fique aqui comigo e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine-os ao povo, a fim de que eles obedeçam a todas essas leis na terra que eu lhes estou dando ser a eles, para eles. Amém? Vejam, deixa eu dar o pano de fundo. O texto que acabamos de ler, acontece o apontamento dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, ou seja, Êxodo 20, do verso 18 ao 21, e Deuteronômio capítulo 5, do verso 22 ao 23, são textos paralelos, são textos que relatam o mesmo momento da história. No caso, após o povo de Deus ser resgatado do Egito, estando o povo acampado junto ao Monte Sinai, eles foram subitamente cobertos por uma espessa escuridão e por um incrível fogo flamejante. No meio desses elementos impressionantes, diz a palavra que Deus falou. Está lá no verso 22, do meio do fogo e das nuvens negras, Ele falou em voz alta. Notem, as montanhas que cercavam o povo estavam incandescentes, e o fogo sobrenatural consumia tudo que estava à vista deles, e trovões explodiam, como se a terra estivesse se dividindo em duas, e do meio de tudo isso, Deus falou de maneira audível. Todos viram, todos ouviram, com uma voz tremenda, com uma voz onipotente, com uma voz alta, como se tivesse com um megafone do Senhor. Enquanto tudo isso acontecia, o povo ficou paralisado de medo. Estavam convencidos de que morreriam antes que a voz de Deus parasse de falar. De acordo com as Escrituras, até Moisés, amigo de Deus, ficou aterrado e trêmulo. Finalmente, a voz silenciou, os relâmpagos cessaram, os tremores pararam, e logo o sol começou a brilhar novamente. As pessoas começaram a olhar em torno e viram todo mundo estava vivo, está tudo normal. Foi um milagre. Eles haviam ouvido a voz real e audível de Deus e tinham sobrevivido. É claro que assim que cessou essa manifestação incrível, os líderes da tribo de Israel convocaram uma reunião. No caso, o pastor David Wilson afirma que era para se esperar que essa seria a maior reunião de louvor e adoração de toda a história. Todos podiam testificar sobre a experiência gloriosa, a experiência transformadora que experimentaram. Daria para imaginar eles dizendo assim, inclusive para os seus descendentes: é impressionante, nenhum outro povo da terra já ouviu a voz do Deus como nós ouvimos. Podemos dizer aos nossos filhos, nós poderemos anunciar isso aos nossos netos, sabe? Eu estava lá no dia em que Deus falou,
nós ouvimos a mesma voz, dizendo a mesma coisa, não havia dúvida de interpretação. Não se esqueçam desse dia, nós experimentamos em primeira mão toda a poderosa santidade do Senhor, que nós vivemos para sempre para Ele, porque nós experimentamos. No entanto, essa reunião não foi em absoluto uma reunião de louvor, não foi isso. O texto nos mostra que, incrivelmente, os anciões disseram a Moisés, aquilo que nós lemos: nós não podemos lidar com uma experiência desse tipo novamente. Não queremos mais ouvir a voz audível de Deus. Se Ele falar conosco assim outra vez, nós vamos morrer. De agora em diante, Moisés, queremos ouvir as suas palavras através da voz de um homem. Ou seja, quando Deus quiser falar com a gente, Ele chama você, fala com você e você transmite para nós. É isso que nós acabamos de ler. Esse texto está dizendo isso. Entendam, o comportamento deles, as palavras deles para Moisés foram totalmente, inclusive, incompreensível. Pense comigo, por que alguém haveria de reagir desta maneira diante de um milagre tão poderoso, de um Deus que se comunica com o seu povo de forma audível? Eu digo por quê? É porque o povo possuía um pecado oculto em seus corações. Eles adoravam secretamente ídolos. É inacreditável, mas essas pessoas ainda se apegavam aos pequenos ídolos que eles tinham lá no Egito. Tinham trazido consigo do Egito imagens encravadas de Moloque, imagens encravadas do deus Ranfã. Dá para vocês perceberem porque a voz de Deus fez com que esse povo tremesse? A razão pela qual acharam que iam morrer era porque eles estavam na presença de um Deus santo, de um Deus poderoso, e não diante de um ídolo qualquer que eles aprenderam a conviver. O Espírito de Deus havia apertado as suas almas, e a consciência lhe convencia da existência do pecado. Amados, entendam uma coisa: a maior parte do povo hebreu, mesmo tendo pintado os umbrais das suas portas com sangue, para ser protegido da última praga, aquela que veio matando os primogênitos, mesmo eles tendo feito isso, não é de duvidar que eles tenham internamente dentro das suas casas os seus altares, que existam lá algum amuleto, que existam lá, sabe, alguma coisa que eles se apegavam como o credo da sua fé. Na realidade, eu sou convencido que muitos deles fizeram isso do mesmo jeito que muitos hoje se apegam a uma pata de coelho, se apegam, por exemplo, a uma figa, a um trevo de 4 folhas, a um galho de arruda, a uma haste de espada de São Jorge, como a dizer: se não fizer bem, mal também não vai fazer. Ou seja, fizeram aquilo que Moisés lhes orientou, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, devem ter erguido altares para deuses estranhos. Eu imagino aquele povo, e imaginar não é pecado, atravessando o mar vermelho com os pés enxutos, diante da promessa de Deus, mas mesmo assim, dentro das carroças ou caminhando a pé, tinham escondido na mão algum amuleto, tinham escondido algum objeto de credo, de modo que quando atravessaram e o mar fechou, eu não duvido que pode ter acendido alguma dúvida no coração deles: quem me livrou? Quem fez? Quem foi o autor?
assim como todos hoje que dividem o seu credo, dividem sua fé. Você apela para esse, para esse, para esse, para ele, o resultado foi bom, tá, mas quem me atendeu? Qual deles foi? Sabe? Vejam, esse texto nos mostra que o pecado oculto é por vezes a razão de não ouvirmos a voz de Deus com certeza. Sabe, Deus diz assim, de uma forma bem clara, como o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Acredito que justamente aqui temos um problema. As pessoas acreditam em Deus assim como resta apontado lá no livro de Tiago. Eles acreditam que Ele existe, não duvidam, e diz que até os diabos, os demônios tremem diante disso, sabe? Mas entre acreditar e depositar confiança exclusiva, total, só nele, há uma grande distância, onde reside, inclusive, a diferença entre fé e incredulidade. Então nós temos pecado oculto, que é a razão maior de muitos não quererem ouvir a voz audível de Deus, porque ouvindo ela de uma terceira pessoa, seja um profeta, seja um pregador, seja um evangelista, ainda fica aquela ponta de dúvida: não foi Deus que falou? Quem falou foi o Dionísio. Quem falou numa reunião foi o Clemens. Quem falou numa reunião de louvor foi o Jader. Não foi Deus, sabe? Foi ele. Queridos, esta grande cena de estremecimento e de tremor não era um show qualquer de terror, com o objetivo de levar o israelita à obediência através do susto. Não. É assim que o nosso Deus de amor age. Moisés, inclusive, explicou isso. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 20, Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Moisés estava dizendo, em essência: Deus não está irado com vocês. Esse acontecimento majestoso que nós estamos experimentando não é nenhuma postura de Deus para punir. Ele está querendo capacitá-los de forma impressionante a terem temor no coração. Ele está tentando construir em vocês uma arma poderosa contra o inimigo. Ele está fazendo isso para que vivam em vitória todos os dias da sua vida. Essa era a intenção do Senhor, quando Ele fechou o céu, desceu o fogo ardente, falou como voz de trovão, relâmpagos, e todos podiam ouvir. No entanto, após toda aquela cena, ou seja, após o terrível, ruidoso trovão, os relâmpagos sobrenaturais terem acabado e a inacreditável voz de Deus ter silenciado, os líderes foram a Moisés falando a respeito daquilo que parecia interesse de homem. No caso, suas palavras soaram até muito religiosas. Vocês perceberam o que nós vimos? O Senhor nosso Deus, está no verso 24, nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar no meio do fogo. Hoje nós vimos que é possível Deus falar com uma pessoa e ela continuar viva. Até aqui tudo bem, é isso que eles falaram. No entanto, a seguir eles entram com um raciocínio que não tem lógica. Verso 24, o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e o seu poder, e nós ouvimos falar no meio do fogo. Hoje nós vimos, inclusive, que é possível Deus falar e a pessoa continuar viva. Porém, não queremos arriscar a vida outra vez. Esse grande fogo pode nos destruir, e se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, sem dúvida nós morreremos. Nunca houve alguém
que pudesse ter feito isso. Nunca houve alguém que continuasse a viver depois de ter ouvido, como nós ouvimos Deus vivo falando no meio do fogo. Olha, Moisés volta para o monte, escuta o que o Senhor Deus quer dizer, e depois vem e nos conte tudo aquilo que Ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. Percebam, tinham acabado de ouvir a voz de Deus, tinham sobrevivido. Que lógica é essa? Se ouvirmos, vamos morrer. Que lógica é essa? Disseram a Moisés: sabemos que podemos ouvir, mas nós não queremos. Vá lá, ouça e traga para nós. Percebam que absurda é a lógica deles. Acontece que o Senhor, sendo onisciente, onipresente, onipotente, ouviu esse diálogo do povo com Moisés. E diz no verso 28 que nós lemos: eu ouvi o que o povo lhe falou, e tudo o que disseram está certo. Deus estava dizendo, em outras palavras, as palavras do povo soam porque eles conhecem o linguajar religioso, eles sabem. Quem me dera eles tivessem genuíno temor meu. Olha só, no verso 29, ele diz assim: como seria bom se eles sempre pensassem assim e me respeitassem, e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos, assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Querido, querida, eles honravam a Deus com os lábios, mas os seus corações estavam distantes de Deus. É aquilo que o profeta Isaías disse no capítulo 29, verso 13 do seu livro: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração deles que me prestam é feita por regras ensinadas por homens. Vejam, esse povo, eles eram tão devotos das suas pequenas imagens de ouro, eles eram tão devotos à adoração idólatra, que numa montanha, nem uma montanha em chamas, nem trovões, nem a voz do próprio Deus conseguiu dissuadi-los. Eles até ignoraram a voz de Deus em toda a sua santidade e majestade. Será que hoje nós queremos realmente ouvir a voz de Deus? Quando eu perguntei assim, que bom seria se ao final do culto, depois de uma oração, a gente, todos aqui, pudessem ouvir de forma audível a voz de Deus respondendo às nossas orações. Agora a pergunta é o seguinte: será que nós queremos, de fato, ouvir essa voz? Sabe? Será que ouviríamos alguma coisa muito diferente daquilo que já foi proclamado nas Escrituras durante tanto tempo e a gente tem ignorado? Será que ele viria com alguma novidade? O que você faria se ouvisse a voz audível de Deus lhe dizendo: não terá outros deuses além de mim? Você voltaria para casa e quebraria as imagens? Você colocaria o Senhor como centro da sua vida? Você se preocuparia apenas em uma resposta socialmente aceita? Se você ouvir assim: não farás para ti nenhum ídolo e diante dele não dobrará, você não tem nenhum outro ídolo? E eu não estou falando de estatueta, profissão, filho, dinheiro, ídolos. Você não tem nenhum, porque o Senhor fala que não podemos ter nenhum outro ídolo, sabe? E se você ouvisse
honra o teu pai e a tua mãe. Você faria isso? Você de fato faria isso? Sabe? A expressão honra pai e mãe é uma coisa que eu tenho visto que tem se perdido no tempo. As pessoas inclusive não conseguem hoje em dia conjugar muito essa expressão honra. Sabe? É uma dificuldade muito grande. Se você ouvisse hoje Deus falando assim, ó, não furtarás. Quando você voltasse de uma viagem para o exterior e passasse pela alfândega com muito mais de $1.000 de gasto, você se apresentaria na fila a declarar ou nada a declarar? Está vendo que tem coisas que, se você ouvir Deus falando, é complicado. É incrível, mas ainda hoje, a exemplo daquele povo aos pés do Monte Sinai, temos visto um povo de Deus que, infelizmente, não querem de fato ouvir a voz de Deus. Somente querem uma mensagem, talvez assim mais leve, mais light, pois caso contrário, efetivamente, teriam que morrer, ou morreriam. Eu brinco que quando eu subo nesse púlpito, a intenção minha é matar você. Porque é o único jeito de Jesus viver em você, é você estando morto, o teu eu. Sabe? Fica estranho a gente ouvir isso de um pregador. Eu estou subindo nesse púlpito para te matar. Mas é isso que o Senhor quer. Sabe? No caso, se fôssemos traduzir o pedido do israelita em termos modernos, parem com pregação negativa. Parem de falar em justiça de Deus. Parem de repetir mandamento. Fala para nós de prosperidade. Sabe? Fala para nós como aquela canção que nós cantamos aqui, de unção, de cura, de libertação. Fala para isso. Derrama sobre nós esse tipo de coisa. Fala para nós de amor. Dionísio, fala para nós de perdão. Afinal de contas, nós somos apenas humanos. O nosso Senhor tem de ver que Ele é amor. Sabe? Isaías falou desse tipo de resposta, desse tipo de povo. Lá no capítulo 30 do seu livro, verso 9 a 11, ele diz assim: são gente rebelde, pessoas mentirosas, que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles pedem aos videntes que não tenham visões. E dizem aos profetas: não nos anuncie a verdade. Inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos namorar. Não nos fale mais a respeito do santo Deus de Israel. Não dá ibope a alguns textos bíblicos. Sabe? Israel disse em poucas palavras: chega de nos falar coisas ruins. Este de como as coisas, fala para nós de como as coisas vão ficar boas, sabe? Existem assim muitos crentes, e usam essa expressão crentes entre aspas, bem grandes, que somente aceitam ouvir coisas boas, sabe? Rejeitam qualquer palavra de exortação. Entendam, todo crente com pecado oculto busca fugir da verdade revelada pelo Espírito Santo. Eu lembro que tinha pessoas que na noite da bênção, independente de muitas pessoas que querem aquele momento que muitas vezes o Senhor passa uma revelação, tinha muitos que na hora do momento da revelação ele levantava e saía para fora. Mas por quê? Porque ele não gosta da revelação? Não, é porque ele tinha medo da revelação. Ele tinha medo, sabe? Causa medo. Ora, ele simplesmente disse: eu sou o Senhor, o teu Deus. Não terá outro Deus além de mim. Me obedeçam, porque eu quero o melhor para vocês. Lá estava a pura, não adulterada palavra do Senhor, vinda diretamente da sua boca. Ele deveria ter mandado o povo diretamente para suas tendas,
destruir tudo que eles trouxeram no passado. Pensa bem. Pensa bem, você ouve a voz de Deus de forma audível, não tem interpretação, não é o Dionísio que disse, sabe? Não foi o Dionísio que disse, não foi o Márcio que falou, não foi o Márcio que comentou. É a voz de Deus, dizendo, ó, se livrem de tudo isso. Dá para negociar? Dá para deixar para amanhã? Era para eles terem voltado às suas tendas, ter destruído, se livrado de tudo. Mas não foi isso que aconteceu. Eles falaram assim, ó, de hoje em diante, então é o seguinte, Moisés fala com nós e fica tudo bem. E nós vamos obedecer tudo que ele trouxer, sabe? Para simplificar, Deus atenderia o pedido de Israel através de duas maneiras. E é isso que nós experimentamos. A primeira maneira, ele falaria ao seu povo através de homens pelos próximos 1500 anos. Ele usaria profetas, ele usaria juízes, ele usaria reis e seus justos porta-vozes. Em verdade, durante 40 anos, Deus colocou a sua palavra na boca de Moisés, para falar àquela geração. Estevão testificou, Moisés recebeu palavras vivas do trono de Deus, da boca de Deus. É aquilo que está em Atos 7:38. Contudo, através dos séculos, Israel se recusou a ouvir a voz do Senhor. É aquilo que Estevão disse. O Salmo 78:8 diz assim: geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Queridos, geração após geração, Deus fez exatamente o que o povo pediu, pois falou eles através de homens, o tempo todo, sabe? Se vocês derem uma olhada em Jeremias, capítulo 23, tem um resumo lá, de uma forma bem clara. Lucas 16, 19 a 31, conta a história do rico e Lázaro. E lá naquela história, aquele que se vê perdido, a certo momento fala: Senhor, deixa eu ir lá falar com os meus irmãos. E o Senhor Deus, não. Ele já tem os profetas. Eles deviam ter ouvido os profetas. Depois você dá uma olhadinha. Lucas capítulo 16. No entanto, como Deus afirmou através de Isaías, a geração que se seguiu, eu o chamei, mas vocês não responderam. Eu lhe falei, mas vocês não deram atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada. Escolheram coisas que me aborrecem. Em sua misericórdia, Deus falou ao seu povo de todas as maneiras. E falou tão claro que não poderia haver engano quanto aos seus desejos. Agora, não bastou isso. Segunda maneira, ou seja, Deus também falaria a Israel de uma segunda maneira. Na nova aliança, Deus escolheu falar através do seu Filho Jesus. Aquilo que está em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Gente, imagine o exercício de paciência de Deus para com a gente, sabe? O resumo disso é aquela parábola que está em Mateus 21 ou Lucas 20, parábola da vinha. Enviarei o meu próprio filho, talvez o respeito suficiente para prestarem atenção e o honrarem. Ele tinha mandado muitos outros, eu vou mandar o meu filho. Talvez eles respeitem. E o que eles fizeram? Mataram o filho. Sabe? É exatamente isso que aconteceu com Israel. Agora nós poderíamos perguntar: hoje Deus ainda fala conosco? Como que Ele fala? Eu acho que todo mundo aqui tem a resposta. Deus tem falado com você. Agora, a pergunta é: você tem dado ouvido ao que Deus tem falado?
Quer seja pela leitura da palavra, quer seja por um louvor, quer seja mesmo através dos meus lábios. Quando eu meditava sobre essa palavra, eu estava pronto para encerrar ela, aqui com um fechamento. Eu garrei a pensar que, na realidade, boa parte dos amados do Senhor, efetivamente, desejam ouvir a voz de Deus. Só que as muitas vozes perturbam o ambiente. Foi quando eu me lembrei de um trechinho do livro intitulado Dias de Glória. Esse livro é um livro do Max Lucado. Eu peguei esse livro e fui reler o capítulo que eu tinha lembrado. Nesse livro, do capítulo intitulado Nenhuma Palavra Vazia, ele traz o traslado de um bilhetinho escrito num guardanapo e entregue para o Max. Bilhetinho esse que conta de um pai, e esse pai fala da sua dor de perder uma filha de 24 anos, que ficou semanas em uma UTI após um acidente em um lago. Num trechinho daqueles bilhetinhos, o pai diz assim: nós oramos por um milagre. Eu queria que ela fosse renovada, que o seu sorriso e o seu brilho fossem restaurados. Desligar os aparelhos que mantinham nossa filha viva foi muito difícil. Apesar de ter sido uma decisão dolorosa, estávamos confiantes de que estávamos fazendo a coisa certa, deitando-a nos braços de um Deus poderoso. Ele conhecia a nossa dor. Ele pode não ter restaurado o Eren para a vida, mas sua melhor obra foi sua ajuda na nossa decisão de devolvê-la a Ele. Agora sabemos que ela está melhor do que antes. Ele restaurou minha filha, Eren, para a sua presença eterna. Essa é a melhor obra. Isso não era uma presença leviana, era uma certeza. Entreguem-me a sua Eren, eu cuidarei dela agora. Os filhos de Deus, refletindo a própria natureza de Deus, se transformam em sua presença ao nosso redor. Nossa fé está nos ajudando a atravessar isso. Fé é uma escolha. Queridos, esse pai em luto acreditou nas promessas de Deus. Percebo que ele conclui o seu bilhetinho dizendo assim: fé é uma escolha. E é mesmo. Hoje pode ser que você não ouça a voz audível de Deus diante da sua dor, por exemplo. Você não ouça a voz audível de Deus diante das suas queixas. Você não ouve a voz audível de Deus diante dos seus questionamentos, até mesmo em detrimento da sua urgência, uma causa urgente. Mas isso, em hipótese alguma, significa que Deus não fala. Na realidade, acredito que até Ele já tem falado. Ele tem falado. Mas é que para ouvi-lo, nós precisamos de uma coisa chamada fé. Veja bem, se nós olharmos o livro de Josué, veremos que o povo de Deus, quando obrigado a escolher entre fé e descrença, optaram pela fé. Amados, caminhar em direção à obediência a Deus é uma opção consciente que se apoia na esperança, nas promessas de Deus que sempre são cumpridas. Olha o que está um trechinho do livro de Josué, capítulo 21, só 3 versos. Dessa maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhe deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos.
Nenhuma promessa falhou de todas as suas boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Lucado nos aponta, e com razão, que esses 3 versículos são o coração teológico do livro de Josué, anunciando a verdade base de que Deus fala e Ele cumpre aquilo que Ele fala. Percebam o verso 23, o Senhor deu o que tinha prometido sob juramento. Olha no verso 44, o Senhor lhe concedeu repouso, descanso, como tinha jurado aos seus antepassados. Olha o verso 45, de todas as boas promessas do Senhor, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Amados, entendam uma coisa, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra dele prevalece. Numa vida de promessas quebradas, Ele cumpre a dele, e podemos confiar nas suas palavras. As palavras de Deus, seja audível ou tão somente apresentada através de muitos que proclamam textos da Bíblia, se apresenta através de uma canção, se apresenta através de um poema, de uma oração, até mesmo através de um sermão, proclamado por uma pessoa limitada como eu. É palavra do Senhor. Eu caminho para a conclusão. Eu quero concluir dizendo para vocês que o nosso Deus jamais rompeu a aliança que Ele tinha, e nada merece mais a nossa atenção do que a aliança de Deus. E ainda hoje, mesmo diante de por vezes nossa incredulidade, Ele continua a dizer. Ele diz aos atribulados, o choro pode persistir uma noite, mas amanhã irrompe a alegria. É aquilo que está no Salmo 35. Ele diz aos atormentados, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor livra de todos. É aquilo que está no Salmo 34, 19. Ele continua a falar para os enfermos, o Senhor o susterá, e o teu leito de enfermidade, e da doença o restaurará. É aquilo que está no Salmo 41, 3. Aos solitários, Ele diz, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. É aquilo que está anunciado em Isaías 43, 2. Aos moribundos, Ele diz, na casa de meu pai há muitos aposentos, eu vou preparar um lugar para você. João 14, 2. Aos medrosos, Ele diz, busque o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os temores. É aquilo que está no Salmo 34, 4. Aos aflitos, Ele continua dizendo, clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Salmo 34, 6. Aos injustiçados, os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Salmo 34, 15. Aos pecadores, Ele diz, minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 19. Sabe, amados, Deus nos fala, e por isso, como nos resta apontado lá em Hebreus 3, versos 7 e 8. Hoje, se você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Sabe, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Um dia, os nossos antepassados escolheram não ouvir a voz audível de Deus. Assim como muitos, por 1500 anos, escolheram não ouvir os profetas, escolheram não dar ouvido aos reis, não dar ouvido a juízes, não dar ouvido aos anúncios que traziam a palavra de Deus. E vindo depois Jesus, o próprio Deus encarnado, muitos ainda escolhem não ouvi-lo. Mesmo depois da cruz, sendo anunciado, pregado, anunciado e pregado, anunciado e pregado, ainda insiste em não ouvir, sabe? A pergunta é, você tem ouvido? Sabe, queridos, quando
eu leio, mesmo que anos depois, um bilhetinho como esse que eu li, eu penso que eu quero esse tipo de fé para mim. Esse tipo de fé, que confia num Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Uma fé que se volta para Deus nas horas mais escuras, que louva a Deus com o corpo muitas vezes fraco. O tipo de fé que confia nas promessas de Deus, mesmo que inaudíveis. Um tipo de fé que consegue ouvir Deus, mesmo que de forma inaudível. Consegue experimentar. Sabe, eu quero para mim um tipo de fé que ouve Deus ao ponto de pegar uma caneta, escrever num guardanapo, só para declarar: fé é uma escolha. Eu escolho a fé. Toda vez que eu subo num púlpito e anuncio a palavra do Senhor, o único e exclusivo objetivo é fazer com que as pessoas façam uma escolha. Façam uma escolha. Um dia o Senhor, no madeiro, transformou aquilo num púlpito. E naquele dia ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Haviam 2 bandidos, um em cada lado da cruz. Um queria descer da cruz, por descer. E o outro fez uma escolha por Jesus. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ato consumado naquela cruz, em que nós vemos 2 bandidos, não piores do que nós. É duro ouvir isso, né? Não piores do que nós. E 2 escolhas. Aqueles que querem ouvir Jesus e se arrepender. E aqueles que querem ouvir Jesus, pura e simplesmente, para tentar um alívio rápido. Se tu és mesmo Cristo, desça dessa cruz. Salva-te a ti e salva a nós. Se é esse tipo de escolha que você está fazendo hoje aqui, meu querido, você não é diferente daquele povo lá atrás, que falou para Moisés: Moisés, fala para Deus não falar com a gente mais não. Vai você, ouve, e traz a mensagem dele. E olha aqui, nós vamos obedecer. Que engano, né? Feche os seus olhos. Eu queria que você orasse junto comigo agora. Depois de eu orar, a equipe de louvor vai tocar uma canção. E se você sentir do coração, ou o Espírito lhe mostrar, que existem coisas a ser destruídas na sua vida, que existem amarras, conchavos, ídolos. Ídolos muitas vezes não é nem uma estatueta. Pode ser que seja. Pode ser um patuá. Eu queria que você tivesse a coragem, porque o reino de Deus é para os corajosos, e saísse do teu lugar e viesse aqui, que nós vamos orar novamente. Senhor, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, nós queremos declarar nessa noite que nós queremos ouvir a Tua voz. E para ouvir a Tua voz, Pai,
Pai querido, Pai amado, não importa que nós vamos morrer, porque o nosso eu tem que morrer nessa noite. Pai querido, fala, Senhor, ao nosso coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus.